Gente boa, gente querida, é um prazer imenso receber vocês aqui na minha casa. Vocês estão vendo aqui, eu não estou em nenhum cenário especialmente preparado em estúdio aqui para poder conversar com vocês. Eu estou recebendo vocês aqui na minha sala. Esse material que eu estou aqui disponibilizando para a maioria de vocês está sendo usado nas reuniões de pequenos grupos que acontecem durante essa semana, tanto nas minhas igrejas aqui do meu distrito, no Jardim Campo de Fora, como também em outros lugares. E você que assiste aí pelo YouTube também pode assistir sozinho, pode acessar em qualquer outro lugar e participar dessa nossa conversa aqui, ser edificado por aquilo que nós vamos compartilhar da forma como você preferir. Vocês estão vendo aqui, né, os meus instrumentos aqui na parede. Como eu disse, vocês estão em casa, eu também estou aí junto com vocês e nós estamos dando início hoje a uma série de encontros que vão acontecer durante as noites da Semana Santa de 2023, que tem por tema Jesus Venceu. Vocês estão vendo aqui a minha camiseta especial dessa semana e os temas todos que eu vou compartilhar com vocês estão aqui nesse sermonário que você pode encontrar também no site adventistas.org. Você pode baixar o sermonário, você pode baixar as músicas, você pode baixar as apresentações em PowerPoint, você pode, enfim, assistir os testemunhos, as animações. Todo o material que eu estou usando aqui está disponível para você, se você quiser usar os vídeos aqui dessa nossa conversa, dessas nossas reflexões, e criar uma estrutura própria para você poder acompanhar com seus amigos ou com a sua família a Semana Santa, você fica à vontade. Mas eu convido você a estar aqui participando, entrando aqui diariamente no canal do YouTube da Igreja do Campo de Fora, porque todos os dias, cada dia dessa semana, um vídeo novo com o tema do dia, de acordo com o nosso sermonário, estará sendo disponibilizado aqui para vocês. E essa nossa conversa aqui vai seguir uma dinâmica simples. Eu vou fazer uma oração, nós vamos tocar a música do dia, a música tema da Semana Santa ou alguma outra música especial preparada para isso. Eu vou refletir com vocês rapidamente num tema, num texto da Bíblia, e nós vamos assistir um testemunho que foi preparado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista, e esses testemunhos vão contar o poder transformador da fé, o poder de Jesus, o poder restaurador da vitória que ele conseguiu na cruz do Calvário. A gente sempre para pensar a Semana Santa, e a Semana Santa é uma data importante no calendário religioso cristão, ocidental principalmente, sempre a gente para pensar na dor física, no sofrimento físico, no sofrimento psicológico ao qual Jesus foi submetido na sua obra de salvação, de redenção da humanidade. Só que a história não é apenas o que acontece na cruz. E o sofrimento físico não foi apenas o meio pelo qual Jesus conquistou a vitória. Para você poder entender o que está em jogo, o que estava em jogo na Semana Santa e o que está em jogo ainda hoje nas nossas vidas, eu convido você para estar conectando aqui a cada dia o seu celular, o seu computador, o aparelho que você tiver para você estar ouvindo aqui essas mensagens, porque nós vamos estar falando exatamente sobre a grande história e principalmente não sobre a morte, sobre a cruz e sobre o túmulo, mas sobre a vitória que Jesus conquistou por cada um de nós e para cada um de nós. Sim, é possível hoje a gente receber essa vitória, é possível hoje a sua vida ser transformada por esse poder. E para começar a nossa programação da Semana Santa, eu quero convidar você, se você está aí num pequeno grupo com as pessoas à sua volta, convido você também a fechar os seus olhos, todos vocês, vamos nos unir em oração pedindo a bênção de Deus. Pai querido, em teu nome, eu estou aqui entrando na tua presença, em nome também de muitos amigos que estão unidos comigo agora em oração, para pedir a tua bênção e pedir a tua luz do Espírito Santo para a palavra que nós vamos ouvir logo mais. Que o Senhor nos abençoe, fazendo com que esse momento seja importante e um momento de grande crescimento espiritual para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi preparada uma música especial, uma música tema, que fala sobre a vitória de Jesus. E se você ainda não conhece essa música, alguns já
andar ouvindo e até compartilhando já nas redes sociais, em canais do particulares, em grupos de WhatsApp. Mas se você ainda não conhece, essa vai ser uma oportunidade para você ouvir e conhecer a música que a gente vai estar cantando aqui durante a semana. Na cruz, a potência, a morte. Lá na cruz, a certeza em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Eu quero ler com vocês o texto da Bíblia que eu vou compartilhar nessa apresentação que vocês estão vendo, de Apocalipse capítulo 12, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho,
com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e, com ele, os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bom, eu não sei quantos de vocês ouviram já a palavra teodiceia. É uma palavra que está muito vinculada à filosofia, ela é um termo filosófico que foi criado para poder explicar uma aparente contradição e um paradoxo. Nós afirmamos de maneira enfática e categórica, os que creem, que Deus é um Deus bondoso. Uma das afirmações mais repetidas na Bíblia e mais clássicas da fé é que Deus é amor. Inclusive, esse é um dos versos da Bíblia mais conhecidos, né? Deus é amor. Nós dizemos que Ele é um Pai querido, nós o chamamos de Pai. Quando nós oramos, muitos de nós nos dirigimos a Deus com termos carinhosos, né? Pai bondoso, nosso Pai querido, nosso Deus amado. Deus é amor. E tudo aquilo que está ligado a Deus, à esfera do espiritual, traz para nós um conceito de positividade relacionado a essa natureza de Deus que é pura, que é perfeita. Só que quando nós olhamos o mundo à nossa volta, quando nós vemos tudo aquilo que veio das mãos do Criador e tudo isso que está sensorialmente ao nosso alcance, a gente percebe que as coisas não são tão belas assim. As pessoas costumam falar que geralmente a obra de um artista carrega muito daquilo que ele vive, daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, da visão de mundo dele, da sua personalidade. Um artista, ele sempre impõe e imprime um pouco de si naquilo que ele faz. Uma obra de um artista carrega um pouco ali daquilo que ele é. Se nós olharmos o mundo e pensarmos o mundo como a obra de um artista, de um criador e o universo todo, nós vamos ver uma contradição muito grande, porque Deus é amor, mas nós vemos de um lado a maldade, nós vemos o desequilíbrio, nós vemos as guerras, nós vemos as tragédias. Eu não sei, você que está aí me assistindo agora, mas eu sei que muitos de nós tivemos amigos ou parentes, pessoas próximas que foram vitimadas pela Covid-19, pela pandemia. Eu não sei quantos de vocês estão vivendo na sua vida, durante esses últimos dias, momentos de intensa dor, intensa angústia, olhando para o futuro sem ter perspectiva, vítimas de males que fizeram contra você, de injustiças que fizeram contra você. Eu não sei quantos de vocês passaram por grandes perdas, não apenas relacionadas à morte, mas perdas significativas, onde você olhou e pensou assim, onde é que está Deus que me vê, que diz que me ama e permite que eu passe por tudo isso? Onde e como eu posso conciliar essa imagem desse Deus tão bondoso, tão paterno, tão acolhedor, com essa realidade cruel do dia a dia que me esmaga, que me aperta, que me acachapa, que me drena, que me suga energia, que tira de mim a vontade de viver até? Como a gente pode conciliar essas realidades?
Se Deus é amor, como diz a famosa frase, por que que existe o mal? Eu sei que essas são questões muito profundas para se responder num videozinho curto como esse que eu estou fazendo aqui. Mas eu quero deixar com vocês, pelo menos agora, para a gente começar a conversa aqui durante essa semana, a história ou a moldura narrativa do texto que eu acabei de ler para vocês. Esse é um texto do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de profecias. E as profecias, elas carregam muitas imagens que possuem muitos símbolos. Então aqui nesse texto, eu comecei o texto lendo a história de uma mulher grávida. E você percebe que o filho dessa mulher, quando nasce, é um menino especial. Diz que ele haveria de reger as nações, ser o rei das nações do mundo, escolhido por Deus. E é claro que esse menino escolhido para governar as nações é o Messias. Aqui é uma representação de Jesus, que nós estamos vendo aqui no texto do livro do Apocalipse. Só que essa mulher aqui que está grávida de Jesus não é Maria, a mãe de Jesus, a Virgem Maria. Você vê que essa mulher tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Essa coroa com 12 estrelas é um código, é um símbolo para que você identifique a pessoa, para que você entenda a real identidade dessa mulher. Ela está com dores de parto, ansiosa para dar à luz ao seu menino, porque ela representa o povo de Deus. O povo de Deus do passado, o povo de Deus do Antigo Testamento. Aqueles que viveram séculos antes de Jesus e olhavam para frente com a esperança de que um dia esse mundo fosse invadido pela presença do Salvador, por aquele que iria colocar um fim à injustiça, à miséria, à maldade, a esse mundo de desequilíbrio como a gente conhece. Eles olharam com esperança para esse que um dia viria. E toda essa expectativa messiânica ela é traduzida nessa imagem dessa mulher grávida. Só que diz que quando o menino nasce, o dragão, que é uma imagem bíblica para o Satanás no Apocalipse, o dragão ele tenta devorar o menino. E aqui você começa a perceber uma série de tentativas diabólicas para acabar com Jesus ou para fazer com que a missão dele fosse frustrada. E diz o texto que ele não consegue fazer isso. O dragão, o inimigo, Satanás, ele se volta contra a mulher, que representa o povo de Deus. E ele vai perseguir essa mulher. Só que aí, de repente, a cena muda. E diz assim que houve uma guerra no céu. Houve um conflito. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos. E o dragão, já identificado aqui nessa parte do texto, diz que ele é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Guarde bem isso, porque nós vamos voltar a essa história no tema de amanhã, na sequência dos nossos estudos aqui da Semana Santa. Mas o texto diz que houve uma luta. Quem é Miguel? Na tradição cristã comum, Miguel sempre foi identificado com a figura de um anjo, porque ele é chamado de Arcanjo Miguel, uma figura de um anjo poderoso. Mas quando você estuda detalhadamente a figura do Miguel, lendo o texto de Daniel 10, onde ele aparece, Judas 9, onde ele é citado, e quando você vai entender o que a Bíblia fala a respeito do arcanjo, você vai compreender o seguinte: a palavra arcanjo vem de duas palavras em grego, arquê e angelos. Arquê é o principal, é o líder, é o chefe, e angelos, anjo. Então é o líder dos anjos, é o dono dos anjos, é a autoridade maior dos anjos. E Miguel tem um significado. Significa quem é como Deus. Quem é como Deus. A Bíblia, ela não vai entrar em detalhes para nós para explicar como o mal surgiu. Mas há momentos aqui e ali na Bíblia que ela descreve uma figura angelical, um ser poderoso que encheu o seu coração de vaidade, que quis a adoração que pertencia apenas a Deus. E nós costumamos, na tradição cristã, chamar esse anjo de Lúcifer, aquele que quis a adoração que era apenas de Deus, aquele que quis se voltar para si mesmo de forma egoisticamente absurda, sem propósito, e gerou dentro de si a sombra mais maligna, as trevas mais densas, o pecado nasceu dele. E quando você é deparado nos textos bíblicos, quando há um confronto, um conflito entre as forças do bem com as forças do mal, esse líder dos anjos, o chefe dos anjos, o dono dos anjos, que não é ninguém nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus, ele assume o título de Miguel, que é uma espécie de nome de guerra.
Então Miguel aqui, na verdade, é o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Ele luta contra as forças do mal. E diz aqui o texto que Satanás, ele não consegue prevalecer. Ele é expulso do céu, juntamente com seus anjos. E o texto do Apocalipse diz que ele é derrotado, e uma vez que ele se vê derrotado, ele dirige toda a sua fúria para a terra, para os seus habitantes, para a terra e para o mar, como diz aqui o texto do Apocalipse. Mas esse conflito, ele começa no céu, começa em tempos imemoriais, nós não sabemos direito quando ele tem início, mas ele começa antes do pecado se tornar a realidade neste mundo. E ele vai durar durante o ministério de Jesus. Porque durante o ministério de Jesus, Jesus foi tentado, ele foi perseguido pelo rei Herodes quando ele era bebê, a matança dos inocentes foi uma tentativa de acabar com a vida dele. Ele foi tentado para que ele pecasse no deserto, ele foi tentado em vários momentos, e até na cruz, quando ele estava pendurado na cruz, entregando a vida dele, Satanás queria fazer com que ele desistisse do seu propósito. E parece aqui um tanto quanto estranho isso, né? Mas Satanás, ele dirigiu poderes humanos, os poderes políticos da época, os poderes religiosos da época, para que eles fossem instrumentos dele para levarem Jesus à cruz. E uma vez que Jesus estava na cruz, era a intenção de Satanás que ele desistisse da morte para não ser o Salvador. Mas diz que ele venceu. E o texto diz, e Jesus diz isso no seu ministério, durante os momentos finais da sua vida, durante a Semana Santa mesmo. Ele diz assim, está para ser expulso o príncipe deste mundo. Satanás, ele foi definitivamente derrotado. O seu poder, a sua prepotência de se julgar o representante desse planeta e o dono desse planeta, acabou quando Cristo morreu e ressuscitou em Jerusalém há 2000 anos atrás. Essa vitória é minha, essa vitória é sua. E embora eu não sei explicar para você por que você passa por tantas dores pontuais na sua vida, ou por que você está enfrentando as situações difíceis, específicas que você está enfrentando agora, ultimamente, uma coisa eu sei. Não foi plano de Deus que esse mundo se tornasse o que ele se tornou. Nós estamos no meio de uma guerra. Nós estamos vivendo literalmente num campo minado, onde pessoas inocentes podem pisar numa mina e serem vitimadas. Nós somos vítimas de decisões erradas de outras pessoas, nós tomamos decisões erradas e nós vivemos num mundo que não reflete a vontade de Deus. Nós não estamos no mundo ideal, original, criado por Deus, recém-saído das mãos do Criador, que carregava as digitais do artista. Muito pelo contrário, nós estamos vivendo num mundo completamente desfigurado do seu propósito original. Um mundo onde existe uma guerra, mas essa guerra foi vencida, porque o Cordeiro, Jesus, ele carregou os nossos pecados, ele derramou o seu sangue, ele deu a sua vida. Deus é bom? É bom. E Jesus revela a face desse Deus. Não é o mundo à sua volta, não é a sociedade à sua volta, não são os seus relacionamentos familiares, não são os seus relacionamentos profissionais, não são as suas amizades, não são as realidades sociais, as mais diversas nas quais você está inserido, que vão mostrar para você a justiça do caráter de Deus. Não. Deus é revelado em Jesus e na sua palavra. E é na palavra dele que nós temos conhecimento de Jesus e vemos a revelação do amor de Deus. Ali você pode entender quem Deus é e o que ele quer fazer por você. E eu posso hoje, mesmo agora, no meio de tanta dor e no meio de tanto caos, caminhar com a certeza dessa vitória na minha vida. Esse é o objetivo aqui dos temas dessa semana. E eu quero que você se junte a mim aqui durante os próximos dias para aprender exatamente a respeito dessas coisas. Nós vamos ouvir um testemunho agora, do Marcos Roberto. E esse foi um testemunho preparado para mostrar exatamente o poder da vitória de Deus na vida de alguém que abre o seu coração para ele. Nós vamos ouvir agora o testemunho dele e logo depois eu vou voltar aqui fazendo uma oração muito especial por cada um de nós. Deus, para mim, naquele momento, era muito bonito em toda a sua constituição, né? Mas eu não queria compromisso com Ele. Eu me lembro que coincidiu esse período ser o período que os meus pais se separaram.
E ao invés de eu continuar na igreja e me firmar, infelizmente eu migrei para essa dinâmica de experimentações de droga. Eu, quando chego aos 20 anos, eu começo a usar socialmente, aos fins de semana, nas festas apenas. E achei que por causa disso eu estava em segurança. Até que chegou, aos 28 anos, uma ex-namorada casada com um traficante de êxtase da Europa, e a gente passou a fazer um consumo mais aprofundado. Foi onde eu mergulhei no meu fundo de poço. Chegou uma época em que eu, já no fundo do poço, soube que eu ia para o tratamento. E eu decidi que eu não ia contar para ninguém. Eu achei que fosse a oportunidade para eu poder me vingar dos traficantes, que naquele pensamento primeiro que eu tinha, destruiu minha vida. E eu me lembro que numa dessas vezes, eu aproveitei que estava sozinho na casa do traficante e peguei uma pedra de crack que custava ali uns 5, 6 mil reais. E roubei mesmo, fui para um lugar e utilizei aquela droga por durante 2, 3 dias. E quando eu já acordei em cima da hora de viajar, eu acordei com uma abstinência muito grande, eu precisava usar. Então eu me lembro que eu cheguei a pedir dinheiro para o meu pai pela primeira vez. Eu queria que o senhor me desse uma quantidade de dinheiro só para eu me despedir da droga. Eu prometo que eu vou para o aeroporto e a gente viaja para eu ir para o tratamento. E meu irmão pastor, na época, disse: não dê dinheiro para ele, que ele não vai voltar. E eu me lembro que, com muita raiva, eu fugi do aeroporto e deixei eles lá. E consumi uma quantidade absurda de droga, onde eu senti muito prazer. Eu voltei para casa. Minha mãe estava chorando. E eu me lembro que, olhando para ela olhando para dentro dos meus olhos, ela disse: teu pai mandou dizer que não tem mais filho, tua mulher foi embora com tua filha e o médico disse que você está me matando. Ali eu senti a maior tristeza da minha vida. É como se tivesse realmente caído a ficha que eu havia perdido tudo. E foi naquele momento que eu disse para minha mãe: compre agora, por favor, só uma passagem que eu vou. Mas até remarcar a passagem para eu voltar para o tratamento, demorou uma semana. E nessa semana me deu vontade de usar droga, uma vontade muito forte. E agora? Agora, para piorar, tinha o traficante que sabia que tinha sido eu e que podia vingar me matando. E como eu havia causado muita dor e sofrimento para minha vida e para minha família, eu queria morrer. Eu só não queria me matar. E quando eu vou chegando perto, infelizmente vai passando o rapaz que fazia o serviço sujo para traficante. Ele passa numa moto. Ele ia levar alguém em algum lugar e disse assim: Roberto, eu quero falar com você, me espera aí. Dava tempo de eu comprar e ir por qualquer outro caminho para minha casa. Mas eu esperei ele, porque eu queria morrer. Quando ele disse: sobe aqui, eu imaginei, ele vai me levar para o lugar e vai me matar. E eu subi. E ele foi perguntando onde é que eu morava. Quando ele me deixou na porta de casa, ele disse: desce. E olhando nos meus olhos, ele disse assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eles pediram para eu te matar, mas eu não consigo fazer isso. Eu vou te dar um conselho: nunca mais volta para lá, porque eu não sei se eu vou conseguir fazer isso de novo. Naquele momento eu senti o sopro da morte. Foi ali que eu consegui fortalecer a ideia de que eu tinha que buscar tratamento, ajuda. E aí eu aceitei. No avião eu comecei a chorar muito. Eu não tive coragem de orar, porque eu não acreditei que Deus fosse ouvir minha oração. Eu estava muito pesado de pecado, era assim que eu me sentia. E eu peguei uma agenda e comecei a escrever nela: Deus, eu vou para um lugar que eu não sei onde é, mas eu sei que o Senhor tem alguma coisa boa lá para mim. Então, cuida de mim. Eu estou entregando minha vida em tuas mãos. Eu me sinto hoje do lado de um Deus que eu me sinto constrangido de não merecer a chance que eu tive, a oportunidade renovada que Ele me deu, de depois de ter perdido tudo, até a dignidade, Ele ter transformado minha vida, minha família, meu trabalho.
É o poder de Deus, o amor de Deus e a infinita misericórdia de Deus e a infinita bondade dele na vida do pecador, que é o testemunho da minha história de superação. Tem coisas que a gente não vai poder explicar, mas a resposta é Jesus. Ele venceu e também me deu a possibilidade de nele vencer também. Ai, como seria minha história sem Deus? Nós vimos aqui no testemunho do Marcos Roberto uma história de uma vida que foi transformada e foi repleta de significado depois que Jesus entrou e ele permitiu que Jesus tomasse conta do seu coração, do seu viver. Foi um posicionamento dele no meio desse conflito todo cósmico que nós estamos vivendo. E antes de terminar aqui, fazer uma oração por vocês, por todos nós, por mim também, eu quero só ler a decisão da noite. Cada noite nós vamos ter um momento desse aqui, de decisão, de internalização daquilo que foi dito. E eu vou ler com você. E eu gostaria, se você pudesse, aí mesmo, se você está com outras pessoas à sua volta, não tem problema. Gostaria que todos vocês lessem em voz alta. E se você está sozinho, leia em voz alta também. Ficou claro para mim que a cruz do Calvário é a minha vitória hoje e será definitiva quando Jesus me entregar a coroa da vida eterna. Ficou claro isso para você? Eu espero que tenha ficado realmente claro para você. E por causa dessa vitória de Jesus, você tem alguns passos para você seguir na sua vida. Depende de qual é a sua realidade. Você aceita a vitória da cruz por você? Você aceita que orem por mim, por sua família? Você aceita continuar estudando a Bíblia? Você aceita ser batizado o quanto antes? Você aceita ser um missionário para falar de Jesus para alguém? Se você está com outras pessoas aí à sua volta, deixa que ela saiba qual é a sua decisão. Qualquer que seja essa sua decisão. Mas é importante você externalizar. Porque quando a gente fala, quando a gente decide, quando a gente age de acordo com uma determinada decisão que se tornou sentimento no coração, de fato, aquela decisão muda a nossa história. E é para que isso aconteça que eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo agora. Senhor Jesus, muito obrigado pela vitória, muito obrigado por saber que o Senhor luta as nossas lutas e o Senhor conquistou para nós o direito de olharmos para o nosso futuro e para a nossa vida, mesmo agora, com esperança. Abençoe a todos aqueles que participaram comigo aqui desse momento especial de estudo da palavra, é que eu te peço em teu nome, Senhor. Amém. Amém. Gente boa, eu vou ficando por aqui e amanhã eu convido você a se conectar aqui no canal no YouTube e a estar aí participando num pequeno grupo, compartilhando esse material, tá bom? Até amanhã, Deus abençoe a todos vocês.